Bom dia, meninos, tudo bem? Nesse primeiro momento da aula de hoje, nós iremos fazer a correção das atividades anteriores, ok? Tanto do dia 3 como do dia 10. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção e façam a correção com bastante atenção no caderno, ok? Vamos lá? Vão pegando os cadernos, nós vamos começar pela atividade do dia 3, ok? Então, olha só. Questão número 1. Quais as etapas do ciclo de vida de um organismo vivo? Então, o ciclo ele contém algumas etapas, que são o nascimento, o desenvolvimento, a reprodução e a morte, tá? Então, todo ser vivo ele passa por esse ciclo. 2. Cite as principais características que podem ser usadas para diferenciar um ser vivo de um componente não vivo. Então, os seres vivos, eles apresentam algumas características, que são serem constituídos por célula, respiração, metabolismo, nutrição, reprodução e resposta aos estímulos, ok? Questão número 3. Classifique os itens listados abaixo como vivos ou não vivos, justificando cada caso. Então, o pedregulho e o palito de fósforo são seres não vivos, tá? Por quê? Porque eles não apresentam um ciclo de vida, porque eles não respiram, eles não reproduzem, ok? O pé de feijão e a flor são seres vivos, pois apresentam um ciclo de vida, apresentam todas as características de um ser vivo, ok? Então, façam a correção aí no caderno bem direitinho. Qualquer dúvida que ficar, pode me procurar lá no grupo, tá bom? 4. Como as plantas respondem a estímulos do meio ambiente? Cite um exemplo. Elas realizam movimento, por exemplo, em direção ao sol, como o girassol. Ou então elas vão se fechar quando eu toque. Lembra daquele exemplo que eu coloquei no vídeo? Tá? Então, o maior estímulo que elas têm é sempre a busca pelo sol. Bom? Então, elas sempre vão se orientar ao lado do sol. 5. Na sua opinião, qual a importância dos seres humanos a responderem a estímulos? Cite um exemplo de resposta a estímulo dos seres humanos. Então, para nós, seres humanos, uma resposta de estímulo pode ser em resposta à defesa do organismo. Então, é seu corpo tentando se defender. Uma forma que ele faz isso, por exemplo, é quando a gente está em algum lugar escuro e alguém liga uma luz. Então, qual é o primeiro estímulo que a gente tem? O primeiro reflexo? Fechar os olhos, tá? Porque a luz é muito forte. Então, os estímulos que nós temos, a maioria deles é em defesa do nosso corpo, ok? 6. Diferencia organismos autotróficos e heterotróficos. Então, organismos autotróficos são aqueles que produzem o próprio alimento, como as plantas que realizam a fotossíntese. Organismos heterotróficos são aqueles que precisam de outros seres para obter energia, que no caso somos nós que comemos a vaca, o porco, a galinha, tá? Então, a gente precisa de outro ser vivo para obter o alimento, ok? 7. Explique por que nós humanos somos classificados como organismos com respiração aeróbia. Lembre que toda respiração aeróbia é porque usa o oxigênio para a respiração. Então, nós somos aeróbicos porque nós precisamos do oxigênio para conseguir respirar, tá bom? 8. Observe as fotografias abaixo. Então, nós temos um urubu e a flor da Vitória Régia, ok? Classifique os seres vivos em autotróficos e heterotróficos. Justifique sua resposta. Então, o urubu, ele está comendo restos de animais. Então, ele precisa do outro. Então, ele é um organismo heterotrófico, ok? A Vitória Régia, ela realiza a fotossíntese, porque ela é uma planta. Então, ela é um organismo autotrófico. Beleza? 9. Faça uma breve pesquisa sobre fungos e responda. Qual a importância da fermentação e cite exemplos? Então, a fermentação ela vai ser importante para a fabricação de alimentos, como o iogurte, o pão, tá? E 10. Faça uma pesquisa sobre o vírus e responda. Por que os vírus não são considerados um ser vivo? Falei lá no vídeo. Os vírus, eles não são considerados seres vivos porque eles não são constituídos por célula, ok? Então, eles precisam de outra célula para conseguir se multiplicar. Como eles não são constituídos por célula, eles não podem ser chamados de seres vivos. E aí veio o desenho. Tive vários tipos de desenho, eu quero parabenizar vocês, porque vocês estão muito
muito esforçado na realização das atividades do desenho. Então, eu peço que vocês corrijam toda essa atividade, tá bom? Então, vamos para a próxima. Próxima atividade foi do dia 10, sobre célula, ok? Peço que vocês prestem bastante atenção, porque esse conteúdo é muito importante para nós, tá bom? Questão número 1. Observem os esquemas das células a seguir. Uma pertence à folha de tomateiro, que é uma célula vegetal, e a outra à pele humana, então é a célula animal, ok? Então, aqui nós temos uma célula animal e uma célula vegetal, ok? Quais das células é do tomateiro e qual é do ser humano? Então, a do tomateiro é a célula azul é a primeira, que é da célula animal. A célula verde, ou a segunda, é a célula do tomateiro, uma célula vegetal, ok? Célula animal, célula vegetal. Explique como chegou a essa conclusão. Como que eu concluí que a azul é uma célula animal e que a verde é uma célula vegetal? Primeiro, a célula animal ela é mais arredondada, ok? Então, essa aqui é mais arredondada. A célula vegetal ela é mais retangular. E a célula vegetal apresenta o vacúolo. Lembra que o vacúolo ele só está presente na célula vegetal, ok? Então, por isso que eu deduzi que isso aqui é uma célula animal e essa é uma célula vegetal, ok? Vocês têm que olhar e já tem que identificar qual é qual. As ilustrações a seguir representam um esquema simplificado de células. Observe atentamente e faça o que se pede. A. Identifique quais das ilustrações representam células com material genético disperso no citoplasma. Então, se o material está solto, está disperso dentro do citoplasma, ele quer saber qual é a célula procarionte, ok? E quais representam aquelas com material genético envolvido na membrana. Então, qual é a célula que tem núcleo? Se tem núcleo, é célula eucarionte. Então, célula procarionte é a letra A, que aqui a gente tem uma bactéria, e a célula eucarionte é a letra B e a letra C, célula animal, célula vegetal, ok? Identifique a célula vegetal. Então, a célula vegetal é a letra C. Como chegou a essa conclusão? Semelhante àquela outra questão. Ela é mais retangular, ela apresenta o vacúolo, que só está presente na célula vegetal, e ela também tem os cloroplastos, que vão realizar a fotossíntese, ok? 3. Diferencia um organismo unicelular e pluricelular. Então, unicelular, lembra o quê? Uma célula. Então, são aqueles organismos formados por uma única célula. Pluricelular, várias. Então, são aqueles organismos formados por várias células. Ok? 4. As ilustrações abaixo representam uma célula animal e uma célula vegetal. Então, aqui nós temos célula animal, célula vegetal, ok? Quais são as duas estruturas presentes na célula vegetal que não estão presentes na célula animal? Coloquei até mais, ó. Nós temos os cloroplastos, que vão fazer a fotossíntese, nós temos o vacúolo, que vai fazer a retenção de água, e a parede celular, tá? Que vai revestir essa célula. Qual o nome da organela, da estrutura relacionada à fotossíntese? São os cloroplastos. São eles que estão presentes somente na célula vegetal e vão realizar a fotossíntese, ok? Qual a estrutura celular das células procariontes que as diferencia das células eucariontes? É o núcleo. Então, as células eucariontes apresentam núcleo e as células procariontes não apresentam núcleo. Então, a diferença básica entre procarionte e eucarionte é a presença do núcleo, ok? 5. Explique como ocorreu a descoberta das células e o nome do cientista. Na sua opinião, o microscópio foi um instrumento extremamente importante para isso? Então, a célula foi descoberta através da visualização de uma cortiça, que era uma célula vegetal. E só pode ser observada com o microscópio. Então, o microscópio ele foi de extrema importância, tá? Para a descoberta das células, porque sem ele não é possível visualizar as células. Ok? 6. Faça um quadro em seu caderno com 2 colunas. Em uma delas, escreva as estruturas citadas abaixo, presentes na célula animal,
E na outra coluna, escreva as estruturas citadas abaixo presentes na célula animal. Na outra coluna, escreva as estruturas presentes na célula vegetal. Então, olha só. Célula animal, o que ela tem? Ela tem um núcleo, tá? Assim como a célula vegetal. Ela tem membrana celular, ela tem organelas e ela tem citoplasma. Então, todos esses aqui são componentes da célula animal. A célula vegetal tem os plastos, que vão formar os cloroplastos, estava lá no texto em cima. Nós temos a parede celular, que só está presente nessa célula. Nós temos o vacúolo, que vai fazer o controle de água, e nós temos o núcleo, ok? Que vai estar presente nos dois tipos celulares, ok? E aqui nós temos o desenho. Então, quero parabenizar, você fez desenhos lindos, tá? Que eu até compartilhei com os outros professores. Então, vocês estão de parabéns e eu espero que vocês continuem se esforçando nestes desenhos, porque é a partir do desenho que a gente vai reconhecer tanto a célula animal quanto a célula vegetal. Bom, então eu peço que vocês façam a correção com bastante atenção, tá? No caderno, não precisa me enviar a foto. Quando terminar de assistir esse vídeo, dá um ok lá no grupo, que aí eu vou enviar o vídeo da atividade de hoje. Bom, então, beijo e aguardo vocês para a nossa nova atividade.